Se tem uma coisa que chamou a atenção de todo brasileiro nos últimos anos foi como o real conseguiu desvalorizar em relação ao dólar ou ao euro, por exemplo. Bom, para alguns isso foi ruim porque a pessoa não conseguiu fazer aquela viagenzinha para os Estados Unidos ou para a Europa, ou se conseguiu, não conseguiu comprar aquele caminhão de coisas porque, por exemplo, estava barato em Orlando. Para outras pessoas, por exemplo, o impacto que essa pessoa sentiu foi o preço da carne ter subido muito. Mas vamos entender o porquê que o real desvaloriza, porquê que o dólar valoriza, vou explicar isso para vocês hoje. Bom, primeiro, se você fosse olhar como a coisa deveria acontecer, existe um certo ciclo na variação cambial. Então, ora sua moeda vai estar um pouco mais valorizada, ora sua moeda vai estar um pouco mais desvalorizada. E antes de explicar a situação do Brasil, eu vou explicar esse ciclo para você entender um pouco mais como as coisas funcionam. Bom, em uma situação em que o dólar estivesse um pouco mais valorizado do que o real, ou seja, dólar valorizado e real desvalorizado, o que ia acontecer? Para você comprar R$ 1, você precisa de, sei lá, 0,80 de dólar. Então, para as pessoas que moram lá nos Estados Unidos, fica interessante para elas, por exemplo, vir para o Brasil turistar e aí entra dólar na economia. E para aqueles exportadores brasileiros, é mais interessante vender para fora do país do que para dentro, porque você vai receber mais. Então entra mais dólar na economia. E aí um real que estava desvalorizado pela ausência de dólar na economia vai começar a se valorizar um pouco. E aí, nesse caso, aumentaria a quantidade de dólar na economia e aí o dólar ia desvalorizar, porque é aquela relação de oferta e demanda. Se você tem muita oferta, se você começa a ter mais oferta de uma coisa e não aumenta a demanda na mesma proporção, o preço dessa coisa vai cair. E aí o preço do dólar cairia, ou seja, começou mais valorizado, terminou mais desvalorizado. Em um cenário completamente improvável que o real estivesse mais valorizado que o dólar, ou seja, para você comprar $1, você precisaria, sei lá, de 0,80 reais, 0,80 centavos, né? O que aconteceria? Ficaria atrativo para os estadunidenses exportarem para cá, porque eles iam ganhar mais dinheiro exportando, ou seja, vendendo para o Brasil do que vendendo a território nacional. Porque, óbvio, num caso que o real tivesse mais valorizado que o dólar, você vender para real vale mais a pena. Então ia aumentar a importação. Na hora que aumentasse a importação, o cenário seria o seguinte: a gente estaria com muito dólar aqui dentro. A gente estaria com muito dólar aqui dentro e nem tanto real. E aí, na hora que eles começassem a importar para cá, a gente ia começar a mandar real lá para fora, para pagar essas importações. E aí, a relação entre real e dólar ia se tornar um pouco mais equilibrada. E aí, com o dólar saindo da nossa, com o real saindo da nossa economia, o que ia acontecer é que o real ele ia se desvalorizar um pouco. Então, o real começa mais valorizado e termina mais desvalorizado. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que esse ciclo de valorizar, desvalorizar e tudo mais, por que ele não está acontecendo no Brasil? Bom, porque o Brasil ele não está nessa situação natural, numa situação normal, uma situação econômica tranquila, que seria necessária para esse ciclo acontecer do jeito que eu falei. Se você olhar o dólar, sei lá, em 2012, ele devia estar 1,8, assim, mais ou menos. E aí você deve se perguntar, bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o Brasil, nos anos 2000 para frente, até mais ou menos 2012, ele acompanhou um crescimento que rolou ali em todos os países emergentes do mundo por conta de muito investimento, muito estímulo, e aí o Brasil cresceu muito. E com isso a moeda do Brasil também se valorizou, obviamente. E aí, lá para 2011, 2012, o Brasil estava apresentando um cenário de crescimento econômico muito otimista. Então, estava atraindo muito investimento, entrando muita moeda estrangeira e aí o real estava se valorizando. Mas, para o dólar chegar no patamar que ele está hoje, muito valorizado, e o real também muito desvalorizado em relação a muitas moedas, aconteceram, eu posso colocar dois principais fatores. Bom, o primeiro fator é o endividamento. O Brasil cresceu muito, mas ele cresceu em alguns pontos mal planejado. O que eu quero dizer com isso? Ele se endividou muito para crescer e não teve ali um planejamento efetivo de como lidar com essas dívidas. E aí, para um cara que é investidor, para um cara que quer colocar dinheiro no Brasil, ele vai pensar duas vezes antes de colocar dinheiro em um país que só aumenta a sua dívida e não vem apresentando bons resultados na hora de lidar com ela. O outro fator é a questão política, é a questão da corrupção. Para um cara que está investindo, ele vai olhar para o Brasil e vai ver o seguinte cenário: desde 2013, sem juízo de valor,
a maioria dos caras que passaram pelo poder, tanto na esfera presidencial, como governo de estado, como, enfim, a maioria dos caras estiveram envolvidos em algum grau de corrupção. E essas corrupções, elas envolvem empresas estatais, que em alguns pontos podem estar ligadas a serviços prestados por empresas privadas. Então, na hora que o cara vai investir, ele vai olhar para esse cenário e ele vai ver uma instabilidade, ele não vai ter nenhuma confiança nesse cenário. Então, ele dificilmente vai colocar o dinheiro dele. Ele vai medir a relação de risco e retorno, e em alguns casos ele vai achar que não vale a pena. Então, por esses dois pontos de endividamento, instabilidade política, até mais, né, corrupção, enfim, os caras vão olhar para o Brasil e não vão querer colocar o dinheiro deles. Então vai ter menos dólar entrando na economia. E é aquela relação de oferta e demanda. Muita gente demandando por dólar, mas pouca gente ofertando, pouca gente colocando dólar dentro da nossa economia. E aí o real vai desvalorizar e o dólar vai disparar para cima. Só para contextualizar o cenário atual, o dólar deu uma caída e é até provável que continue caindo por dois motivos. Primeiro é porque a taxa Selic subiu e vai continuar subindo, que é a nossa taxa básica de juros. Então, para as pessoas que estão lá fora, às vezes vale investir no Brasil, eles vão achar que vale a pena investir no Brasil porque os juros estão subindo. E às vezes o Brasil está pagando mais juros do que, enfim, os Estados Unidos ou a Europa, e aí vale a pena colocar dinheiro no Brasil, medindo ali o risco e retorno. O outro ponto é porque com a vacinação acelerada em muitos países do mundo, principalmente na China e nos Estados Unidos, eles voltaram a demandar muitos commodities do Brasil, então a gente está exportando muito, está mandando muito para lá fora, e aí está entrando moeda estrangeira no Brasil, que está fazendo que o real se valorize um pouco e diminua um pouco essa diferença entre real e dólar, real e euro e esse tipo de coisa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido o que eu tentei passar. Fica ligado que aqui rola vários bate-papos com os caras muito feras do mercado financeiro e vai sair mais vídeos desse tipo, pode esperar.